Olá, esse é o canal Quarta Dimensão, a quarta dimensão do espaço, estudada pela física, mas aqui a gente vai falar de ficção científica. Durante todo o canal, o nosso assunto é ficção científica e literatura inglesa. H.G. Wells, Isaac Asimov, um pouquinho, mas vamos começar com H.G. Wells. Vamos ver ao longo do tempo outras obras de ficção científica, mas também vamos ver Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes. Que é ciência, né? O maior químico e o maior detetive da ficção é Sherlock Holmes, que é o que vai dar espaço para todos os outros, né? Agatha Christie. Agatha Christie vamos ter aqui também. Vamos começar com A Máquina do Tempo. Eu sou o Kainan e eu já tenho o canal, nós já temos o canal Rimas e Químicas, né? É um canal mais pedagógico, história da química. Aqui é ficção científica. Nós vamos começar com A Máquina do Tempo, capítulo 1. E lá no Rimas e Químicas nós temos o prefácio do Braulio Tavares, né? Explicando o contexto de A Máquina do Tempo, né? Que é escrito em 1895, que é o mesmo ano da invenção do cinema pelos irmãos Lumière na França. E a descoberta da radioatividade por Marie Curie também é nesse ano, 1895, também na França. E Wells na Inglaterra, certo? E ele vai falar sobre a viagem no tempo, que já era, né, especulada a questão do tempo como uma quarta dimensão. E daí a ideia ficcional da viagem no tempo, que não é nem através de um recurso mágico, ou um sonho, ou um tapete mágico, ou um objeto, ou um transe, ou qualquer ferramenta mágica. Não, uma máquina que tem um tipo de explicação física para poder viajar no tempo. E vamos ver o que acontece. Capítulo 1 de A Máquina do Tempo. O viajante no tempo, pois convém que ele seja designado desta forma, estava nos explicando um assunto dos mais recônditos. Seus olhos cinzentos cintilavam e seu rosto em geral pálido exibia cor e animação. O fogo ardia e a luz suave das lâmpadas incandescentes projetada pelos lírios de prata do lustre fazia luzir as bolhas que despontavam e dançavam em nossas taças de cristal. As cadeiras de um modelo patenteado por ele próprio pareciam nos abraçar, nos envolver mais do que receber o peso de nosso corpo. Em toda a nossa volta havia aquela atmosfera repousante de pós-jantar, quando os pensamentos vagueiam à vontade, livres das barreiras da socialmente exigida precisão. E foi em tal cenário que ele nos expôs sua ideia, reforçando cada ponto com o dedo em riste, enquanto nós, sentados preguiçosamente, admirávamos o fervor e a imaginação com que ele expunha seu novo paradoxo. Então há um paradoxo. Há uma sala, há um requinte, há sujeitos aqui de uma elite social e endinheirada na Inglaterra, né? Ao mesmo tempo, uma ideia
de física, de ciência, de natureza, de possibilidades que abraçam todas as classes sociais no mundo inteiro e todas as culturas. Essa leitura, é bom eu explicar aqui no começo, ela é inspirada também nos canais como Tolkien Talk e canais que leem obras de Tolkien, né, ou fazem leituras, né, ou leituras religiosas também e filosóficas, porque existe já algumas ideias de leitura, né, para aprofundar em certa literatura. Então, o que nós estamos fazendo é aprofundando numa literatura chamada A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, que é basicamente a origem do gênero de viagem no tempo que a gente conhece hoje, né? A viagem no tempo como nós imaginamos, né, seja os filmes mais recentes que são da Marvel, né, quando o Homem de Ferro ele descobre a viagem no tempo a partir dos estudos que o Homem-Formiga já tinha, que é ficção, e outras ideias de viagem no tempo, como o Exterminador do Futuro, por exemplo, né, ou Efeito Borboleta, são filmes que têm essa ideia de viagem no tempo. E são mais atuais. Essas ideias mais atuais, elas nascem aqui, na Máquina do Tempo, que é essa ideia de viagem no tempo científica. De Volta para o Futuro, por exemplo, né? Que é um filme sensacional. Tudo começa aqui. Então vamos para o diálogo para entender, né, o raciocínio desse viajante no tempo, que é chamado assim porque assim convém. Acompanhem-me com atenção, porque precisarei ir de encontro a uma ou duas ideias de aceitação universal. Esse aqui é o viajante no tempo falando. A geometria que vocês aprenderam na escola, por exemplo, fundamenta-se num equívoco. Não acha essa premissa muito audaciosa? Inquiriu Philby, um indivíduo de cabelo ruivo que gostava de polemizar. Não lhes peço que aceitem nada se acharem que não há base para tanto. No entanto, em breve todos concordarão com minhas premissas. Todos sabem, imagino, que uma linha geométrica, uma linha de espessura zero, não tem existência real. E estudaram isso, não? Assim como um plano geométrico não existe. Tais elementos são meras abstrações. Sem dúvida, disse o psicólogo. Do mesmo modo, um cubo que possua apenas altura, largura e profundidade não pode ter uma existência real. Nesse ponto eu discordo, interrompeu Philby. É claro que existe um corpo sólido como esse, todas as coisas reais. Sim, é o que todos acham, mas considere. Será que existe um cubo instantâneo? Não entendi, respondeu Philby. Será que um cubo que não dure por algum tempo pode ter uma existência real? Philby ficou pensativo e não disse nada. Parece-me claro, prosseguiu o viajante no tempo, que qualquer objeto para ser real deve se estender em 4 dimensões. Deve ter altura, largura, espessura e duração. Porém, devido a uma limitação natural dos nossos sentidos, que já explicarei, desprezamos este último aspecto. Existem, na verdade, 4 dimensões, 3 das quais constituem os 3 planos do espaço, e uma dimensão adicional, o tempo. Temos, no entanto, a tendência a estabelecer uma distinção.
enganosa entre as três primeiras e a última, porque nossa consciência se move de maneira intermitente em uma direção só ao longo do tempo, desde o começo de algo até o fim da nossa vida. Isso é, começou um rapaz muito jovem fazendo esforços espasmódicos para reacender seu charuto na chama da lamparina. Isso é bem claro, sem dúvida. Pois bem, é impressionante que isso sempre passe despercebido. Continuou o viajante no tempo, num leve assomo de entusiasmo. E é a isso que nos referimos quando falamos de uma quarta dimensão. Embora muitos dos que falam sobre a quarta dimensão não tenham ideia do que seja. É apenas outra maneira de ver o tempo. Não existe diferença entre o tempo e qualquer das outras três dimensões do espaço, exceto o fato de que nossa consciência se desloca ao longo dele. Porém, alguns tolos enxergam esta ideia às avessas. Já ouviram o que se diz por aí a respeito da quarta dimensão? Eu não ouvi, disse o prefeito da província. É muito simples. O espaço, tal como é conhecido por nossos matemáticos, teria três dimensões, chamadas de altura, largura e espessura, e pode ser sempre definido com referência a três planos, cada um em ângulo reto em relação aos demais. Mas alguns filósofos têm se perguntado por que três dimensões especificamente? Por que não haveria mais uma direção, também em ângulo reto, com as demais? Chegaram a tentar construir uma geometria de 4 dimensões. O professor Simon Newcomb fez uma conferência a esse respeito há cerca de um mês na Sociedade Americana de Matemática. Como sabem, numa superfície plana, que consiste em apenas duas dimensões, podemos representar um sólido tridimensional. E por analogia, ele imagina ser possível representar em modelos de 3 dimensões um objeto que na realidade possua 4. Bastaria encontrar a perspectiva correta para reproduzi-lo, entendem? Creio que sim, respondeu o prefeito de província e, franzindo as sobrancelhas, mergulhou num estado de profunda introspecção, movendo os lábios em silêncio como se restasse palavras mágicas. Sim, creio que entendo agora, acrescentou depois de algum tempo, seu rosto assumindo uma fugaz expressão de triunfo. Bem, não há problema em revelar a vocês que há algum tempo venho trabalhando nesse conceito de geometria de 4 dimensões. E cheguei a alguns resultados interessantes. Por exemplo, aqui está o retrato de um homem aos 8 anos, outro aos 15, outro aos 17 e aos 23, e assim por diante. Cada um deles representa uma diferente secção, por assim dizer, de um ser quadridimensional, que é algo fixo e inalterável. O viajante no tempo fez uma pausa para a assimilação da ideia central e então prosseguiu. Cientistas sabem muito bem que o tempo é apenas uma espécie de espaço. Aqui está um diagrama científico bastante popular, um registro meteorológico. Esta linha que estou traçando com o dedo representa o movimento do barômetro. Ontem ele estava nesta altura, ontem à noite caiu até aqui. Esta manhã voltou a subir e continuou em uma subida suave até aqui. Concordam comigo que o Mercúrio não descreveu essa linha em nenhuma das dimensões do espaço que conhecemos? Mas também não há dúvida de que essa linha foi traçada e somos forçados a concluir que isso se deu ao longo da quarta dimensão. Se o tempo é de fato apenas uma quarta dimensão do espaço, começou o médico, com o olhar fixo nos carvões que ardiam na lareira. Por que motivo ele é e sempre tem sido visto de maneira diferente? E por que não podemos nos mover no tempo com a mesma liberdade com que nos movemos nas outras dimensões do espaço?
O viajante no tempo sorriu. Tem certeza de que nos movemos livremente no espaço? De fato, podemos ir para a direita e à esquerda, para a frente e para trás, com razoável liberdade de movimentos. E o homem sempre procedeu assim. Temos liberdade de nos mover em 2 dimensões. Mas e para cima e para baixo? A gravitação nos impõe um limite. Não exatamente. Existem os balões, argumentou o médico. Mas antes dos balões, salvo por alguns pulos espasmódicos e as irregularidades da superfície da Terra, o homem não tinha liberdade desse deslocamento vertical. Ainda assim, sempre pudemos nos mover um pouco para cima e um pouco para baixo. Mais para baixo, muito mais. E não podemos nos mover no tempo, não podemos nos afastar do momento presente. Meu caro Senhor, é justamente aí que se engana. É justamente aí que o mundo inteiro se engana. O tempo todo nos afastamos do momento presente. Nossa existência mental, que é imaterial e não tem dimensões, percorre a dimensão do tempo a uma velocidade uniforme desde o berço até o túmulo. Do mesmo modo como estaríamos em movimento constante de descida se começássemos nossa existência 100 km acima do solo. Mas é essa a grande dificuldade, interrompeu o psicólogo. Podemos nos mover pelo espaço em todas as direções, mas não podemos fazer o mesmo no tempo. Esse é o germe da minha grande descoberta. É um erro afirmar que não podemos nos mover no tempo. Por exemplo, quando recordo de maneira muito vívida, determinado incidente, retorno ao instante em que ele sucedeu. Minha mente vagueia, como costumamos dizer, e retorna ao passado. Claro que não temos como permanecer lá por muito tempo, tal como um selvagem ou um animal não consegue permanecer muito tempo 2 metros acima do solo. Mas o homem civilizado se sai bem melhor nesse aspecto, pois pode vencer a força da gravidade com um balão. Assim, por que motivo não pode ele imaginar que um dia será capaz de acelerar ou interromper seu deslocamento ao longo da dimensão do tempo? Ou mesmo retornar e viajar no sentido contrário? Ora, isso tudo começou o Philby. Por que não pode? Insistiu o viajante no tempo. É contra a razão, respondeu Philby. Que razão? É possível provar com palavras que o preto e o branco são iguais. Mas jamais me convencerei, disse Philby. Talvez não, mas agora vocês começam a entender o objetivo das minhas investigações sobre a geometria das 4 dimensões. Disse o viajante no tempo. Tempos atrás tive uma vaga ideia para a construção de uma máquina. Para viajar no tempo, exclamou o rapaz muito jovem. Para viajar em qualquer direção do espaço e do tempo, à vontade do piloto. Philby limitou-se a dar uma gargalhada. Mas tem uma confirmação experimental, prosseguiu o viajante no tempo. Será muitíssimo conveniente para um historiador, opinou o psicólogo. Ele poderia voltar ao passado e checar a veracidade dos relatos sobre a Batalha de Hastings, por exemplo. Não acho que atrairia atenção demais, considerou o médico. Nossos ancestrais não eram muito tolerantes com anacronismos. Seria possível aprender grego dos lábios do próprio Homero e Platão, refletiu o rapaz muito jovem. Nesse caso, de nada serviria para ajudá-lo a entrar na universidade. Os eruditos alemães melhoraram muito a língua grega. Mas há também o futuro, insistiu o rapaz muito jovem. Imaginem, o homem poderia investir todo o seu dinheiro e ir buscar adiante os juros acumulados. E encontrar uma sociedade estritamente comunista, falei. Ora, se não é a teoria mais extravagante que já ouvi, reagiu o psicólogo. Sim, também me pareceu, e é por isso que nunca comentei nada a respeito com ninguém, até confirmação experimental, exclamei. Você vai tentar experimentar isso, é experiência, exclamou o Philby, que começou a demonstrar cansaço do assunto. Bem, vejamos sua experiência, em todo caso, disse o psicólogo, embora tudo isso não passe de uma balela, como sabem. O viajante no tempo sorriu, olhando-os um a um.
Em seguida, ainda com um débil sorriso e com as mãos nos bolsos da calça, saiu da sala calmamente. Ouvimos seus chinelos afastando-se no longo corredor que dava para seu laboratório. O psicólogo virou-se para nós. O psicólogo virou-se para nós e fico imaginando o que ele tem para nos mostrar. Disse o autor. Algum de seus truques de prestidigitação, disse o médico. Philby começou a nos contar uma história sobre o espetáculo de um mágico que vira em Bursley, porém mal concluir a parte introdutória quando o viajante no tempo voltou encerrando sua narrativa. O viajante no tempo trazia nas mãos uma estrutura reluzente de metal pouco maior que um relógio de tamanho médio e de feitura muito delicada. Tinha algumas partes de marfim, outras de uma substância cristalina e transparente. E agora tenho que ser muito explícito, porque o que se seguiu, a menos que aceitemos a explicação dada por ele próprio, foi algo absolutamente inexplicável. Ele puxou uma das mesinhas octogonais da sala para perto da lareira, deixando duas das pernas sobre o tapete. Pousou ali o mecanismo. Em seguida, puxou uma cadeira e se sentou. O único outro objeto sobre a mesinha era uma lamparina pequena cuja luz incidia em cheio sobre o modelo. Havia em torno, talvez, uma dúzia de velas, duas delas em castiçais simples de bronze. No console da lareira e outras tantas em arandelas nas paredes, proporcionando ampla iluminação da sala. Puxei para a frente a poltrona baixa em que estava sentado, bem próximo à lareira, de modo que fiquei quase entre o viajante no tempo e o fogo. Philby estava sentado atrás dele, olhando por cima de seu ombro. O médico e o prefeito de província o observavam de perfil, à sua direita, e o psicólogo à sua esquerda. O rapaz, muito jovem, se colocou de pé atrás do psicólogo. Todos estávamos atentos. Creio ser impossível em tais circunstâncias que tenhamos sido iludidos por algum truque, por mais bem concebido e bem executado que fosse. O viajante no tempo olhou para nós e depois para o mecanismo. E então? Instou o psicólogo. Este pequeno aparato é apenas um modelo, começou o viajante no tempo, pousando os cotovelos na mesinha e pegando o objeto com ambas as mãos. Protótipo de minha máquina de viajar através do tempo. Podem perceber que tem uma aparência curiosa, muito retorcida e que esta barra, ele apontou com o dedo, cintila de maneira estranha, como se fosse real. Aqui há uma alavanca e aqui há outra. O médico se levantou para observar mais de perto. É muito bem feito, constatou. Levei 2 anos para fabricá-lo, contou o viajante no tempo. Depois que todos fizemos o mesmo que o médico, ele continuou. Quero que entendam com clareza que esta alavanca, quando acionada, faz a máquina se deslocar para o futuro e a outra faz o contrário. Este selim é o assento do viajante no tempo. Agora vou empurrar a alavanca e a máquina vai partir. Vai desaparecer, vai mergulhar no futuro e desaparecer. Olhem bem para ela. Olhem para a mesa também. Certifiquem-se de que não existe nenhum truque. Não quero desperdiçar meu protótipo para depois ouvir alguém dizer que sou um charlatão. Fez-se talvez um minuto de silêncio. O psicólogo pareceu-me a ponto de dirigir-me a palavra, mas mudou de ideia. Então o viajante no tempo aproximou o seu dedo da pequena alavanca. Não, disse ele de repente. Dê-me aqui sua mão. Virando-se, ele pegou a mão do psicólogo e pediu-lhe que estendesse o indicador. Foi assim que o próprio psicólogo enviou o protótipo da máquina do tempo em sua eterna viagem. Todos nós vimos a alavanca ser acionada. Tenho certeza absoluta de que não houve truque. Senti um sopro de vento e vi a chama da lamparina agitar-se. Uma das velas no console da lareira apagou-se, então a pequena máquina começou a girar muito rápido, até se tornar indistinta. Por um segundo, assumiu uma aparência fantasmagórica. Um torvelinho vertiginoso de bronze e marfim e sumiu, desapareceu. Exceto pela lamparina,
a mesa ficou vazia. Essa é a primeira parte da nossa leitura sobre a máquina do tempo, né? O protótipo e a explicação que todo objeto ou todo ser que existe tem 3 dimensões espaciais: altura, largura e profundidade. Também uma quarta dimensão, que é a duração, ou seja, o tempo, porque nada existe por um único instante ou de forma instantânea, mas existe ao longo de uma duração, ainda que seja mínima. Então existe esse começo do livro e essa explicação, e o modelo de Newcomb, a geometria, né, para representar uma figura geométrica que pode existir em 4 dimensões e representá-la em 3 dimensões, né? Ou com a junção de triângulos, né? E a formação de algumas figuras tridimensionais que representariam um objeto em 4 dimensões, para poder entender essa quarta dimensão no sentido espacial, e a pesquisa no sentido de a pesquisa real, da vida real, de entender a quarta dimensão como tempo, né? E aí cai na teoria da relatividade restrita de Einstein, a teoria da relatividade geral também de Einstein, separada da física quântica no primeiro momento, né? A teoria da relatividade e a física quântica vão aparecer no mesmo período da história, mas com pesquisadores diferentes. Planck é que vai começar a física quântica. Então, existe um estudo da vida real que se transforma, né, em ideias filosóficas, ou da geometria, ou da literatura, e que a gente pode usufruir, seja na leitura, ou seja estudando, né? Estudando a física, a matemática, a química, estudando as ciências em geral. E a gente vai ficando por aqui. Essa é a leitura de A Máquina do Tempo, que começa hoje no nosso canal, A Quarta Dimensão. É um canal de leituras, é um canal de ficção científica, literatura inglesa como Sherlock Holmes, Agatha Christie e outros. É um canal voltado para leituras, certo? Mais pra frente a gente ainda deve ter Isaac Asimov, e agora é um vídeo de cada vez. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.